Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui. Hoje é sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. Esse é o nosso Conexão Gel número 76. Iniciando pela nossa atualização em relação à crise do coronavírus, do Covid-19, eu não sei quanto a vocês, mas eu sinceramente decidi parar, ou pelo menos reduzir muito, de assistir os noticiários. Realmente, assim, pelo menos para mim, os noticiários nossos não estão ajudando, né? Muita vontade de ganhar audiência, trazendo aí uma carga de energia em cima das más notícias. A gente vê um telejornal inteiro, você espreme, pouquíssima notícia positiva, parece que mais nada está acontecendo no mundo, no Brasil, etc. Então, eu tenho assistido muito pouco, consegui essa semana diminuir bastante aí, assistir os telejornais, e eu recomendo que vocês façam a mesma coisa, não apenas em relação aos telejornais, mas também celular, né? WhatsApp, grupos de WhatsApp, etc. Aproveitem a oportunidade, aqueles que não estão indo fisicamente, porque muitos, e é importante a gente estar sempre lembrando aqui que muitos brasileiros estão sim indo fisicamente aos seus trabalhos, porque não tem outra opção, né? O pessoal da indústria do petróleo, da energia, hidrelétricas e médicos, transportes portuários, marítimos que estão nos navios transportando, o pessoal da agricultura, vamos colher uma safra recorde esse ano no Brasil, não tem ninguém falando sobre isso, ou seja, muita gente importante está lá na frente, fisicamente no seu trabalho, não tendo condições de ficar aí cumprindo a quarentena, e você não vê uma notícia dessa no jornal, na televisão, etc. Muito pouca coisa em relação a isso. Das poucas notícias boas que vi essa semana, foi muito positivo ver idosos, né, de mais de 90 anos, não apenas aqui no Brasil, mas fora do Brasil, se recuperando do coronavírus. Muito positivo, né, ver ali na expressão dessas pessoas, desses idosos, assim, uma vontade de viver, uma crença na importância de viver. Isso aí foi muito reconfortante, uma das coisas mais bacanas que vi essa semana. Bom, realmente chegamos nessa semana em relação à crise com números bem altos, né? Temos mais de 2 milhões de infectados no mundo, confirmados, e hoje, sexta-feira, aqui chegando a 150 mil óbitos, né, no mundo como um todo. Os números nos Estados Unidos realmente assustam bastante, assim, quando a gente olha, e a mídia também ajuda muito, né, porque a mídia mostra muito os Estados Unidos, Nova York, etc., outras cidades americanas. Os números americanos chegando aí a 35 mil óbitos, mas vamos lembrar que há 2-3 semanas atrás chegaram a falar de 300, 400 mil óbitos nos Estados Unidos, né? Isso para vocês verem como é que a carga, né? Parece que o importante é dar notícia ruim, né? O importante é falar coisas ruins, né? Porque isso dá ibope. Obviamente, nos Estados Unidos, 2 fatores que chamam muita atenção: a preocupação do Trump, óbvio, e da direita americana em relação às eleições em novembro, né? O Biden ganhou apoio essa semana de vários democratas importantes, né? O ex-presidente Obama foi talvez o mais importante, né? Que fez um vídeo de apoio à candidatura do Joe Biden, né? E, obviamente, o Trump muito preocupado com as eleições em novembro, porque o baque da economia americana, número de milhões de desempregados nos Estados Unidos, então a gente ainda não tem como precisar como que vai ser a saída dessa crise. Muita discussão com liberar a quarentena em maio nos Estados Unidos, como em todos os lugares do mundo, muita discussão em relação a como flexibilizar a questão da quarentena, e, obviamente, o Trump bastante preocupado. Eu ainda acho, né, que ainda dá tempo. O Trump está tendo muita exposição na mídia, exposição diária na mídia, ele sabe lidar bem com a imprensa, e eu acho que ainda dá tempo do Trump se recuperar e vencer as eleições em novembro, porque eu acho, pessoalmente, o Biden um candidato fraco. Mas eu acho que o Partido Democrata vai tentar o máximo possível utilizar de vários argumentos para mudar a opinião dos americanos. Vai depender muito da economia. Em termos de outros países, né, Espanha e Itália, que vem em termos de número total de casos logo atrás dos Estados Unidos, ainda preocupam, o número de casos muito alto, o número de óbitos também alto, também em Espanha e Itália, a tal da curva, né,
estabilizando muito lentamente nesses dois países, mas a princípio estabilizando, então temos assim uma esperança de Espanha e Itália, mas realmente o impacto em Espanha e Itália é muito preocupante em termos da economia dos dois países. Vamos lembrar que Espanha e Itália tem uma economia também que depende bastante do turismo, né? E fatalmente as previsões são as piores possíveis do turismo na Europa esse ano, nesse verão. Prefeito de turismo começa agora no mês de maio na Europa. Muitos turistas começam aí na Europa agora, final de abril, maio, junho, e as previsões são péssimas. E Espanha e Itália devem ser bastante impactadas com relação a isso. Os números da França ainda preocupam, subindo bastante. Olhando os números franceses, a França hoje está em 4º lugar em termos de número total de casos, mas subindo numa velocidade que me parece que vai acabar ultrapassando Espanha e Itália, né? Então a França pode ser o país europeu mais impactado em termos numéricos, mas em termos percentuais, isso também é pouco falado, a Bélgica é o país europeu mais impactado, né? O país com mais de 1 milhão de habitantes, né? A Bélgica tem 11 milhões de habitantes. A Bélgica tem um número de óbitos por habitante muito alto. Mais de 400 óbitos por 1 milhão de habitantes. Só para vocês terem uma ideia, 4 vezes maior do que os Estados Unidos, ou seja, número de óbitos em relação... Os Estados Unidos é o país que tem maior número de óbitos, né, com 35 mil no momento, mas a Bélgica tem um número de óbitos por habitante muito grande, né? Então a Bélgica é bastante afetada com a crise. No resto do mundo, o hemisfério sul ainda bastante razoável, ainda os números ainda são bem controlados. A minha maior preocupação, já tinha falado isso antes, continua sendo o Equador, aqui da América do Sul. Os números do Equador não correspondem à realidade. Temos relatos confirmados de corpos, né, de pessoas sendo jogadas nas ruas de Guayaquil, que é a cidade mais importante do Equador, não é a capital é Quito, mas Guayaquil é a cidade mais importante do país, e o sistema de saúde entrou em colapso em Guayaquil, as pessoas não conseguem enterrar seus mortos, então cenas horrorosas. O Equador preocupa bastante pelo impacto que o vírus está causando no país como um todo. Na África, a África do Sul tem o maior número de casos, mas no geral o mundo ainda bastante relativamente controlado. A Índia ainda é uma surpresa. O Narendra Modi postergou o fim do lockdown para maio, né? Não sei como é que a Índia vai superar essa questão econômica desse lockdown, essa quarentena para os indianos, uma população de 1,3 bilhão de habitantes e muita gente na informalidade também. Então a questão do a questão da Índia ainda preocupa bastante. Em linhas gerais, preocupa, lógico, né, como que vamos sair dessa crise. Há uma expectativa de recessão global e das mais sérias, alguns inclusive falando que será pior do que a recessão de 1929, pior do que 2008 com certeza já será, na verdade, e agora a previsão é que dela ser até pior do que a grande recessão de 1929 e dos anos 30. A diferença daquela época, volto a insistir, é que naquela época não tínhamos uma pandemia. A recessão de 1929, dos anos 30, não foi por causa de uma pandemia, né? Então agora nós temos um cenário diferente e aí a gente vai ter que saber lidar, porque não sabemos exatamente quando que a pandemia vai acabar no mundo, porque a gente não pode esquecer que a África é um continente muito pobre, população muito alta, os números lá ainda estão muito baixos, tomara que seja assim, continue assim muito baixo, mas a gente se preocupa bastante, a própria Índia, aqui também na América Latina, de uma maneira geral, os números estão relativamente baixos, mas há um medo muito grande que esses números possam vir a explodir. Então essa é uma preocupação, vamos continuar acompanhando. A crise do coronavírus, sem sombra de dúvidas, é a principal crise da nossa geração. Ainda vamos falar bastante sobre ela aqui no nosso podcast. O segundo tema que eu trago para vocês, voltando a falar de Venezuela, já falei de Venezuela nos últimos 2 podcasts também, aqui no entorno estratégico brasileiro, é o país, em termos de crise geral, em pior situação, né? A situação econômica da Venezuela, vocês sabem que é uma situação terrível. Agora com o coronavírus, então, a gente imagina que as coisas por lá devam piorar bastante, mas chama a atenção de 2 dados essa semana que me surpreenderam, assim, que foi impressionantes, né? Algumas cenas de cavalos no centro de Caracas, né? Charretes e cavalos no centro de Caracas,
Vocês se lembram que no último podcast eu comentei com vocês sobre a escassez de gasolina, né? A Venezuela não está conseguindo refinar mais o petróleo para transformar em combustível para os seus carros, e há um boicote forte internacional para fornecimento desse combustível, da gasolina, que é baratíssima na Venezuela. Então, na verdade, essa quarentena lá no país, eu já tinha comentado isso também na semana passada, ela está sendo importante para segurar o consumo de combustível. Mas filas enormes nos postos de gasolina, muita falta de combustível, e aí a gente vê cenas, como eu vi essa semana, de cavalos e charretes no centro de Caracas, é inacreditável. E outra cena muito impactante que eu vi em relação à Venezuela foram imigrantes venezuelanos, refugiados que fugiram para a Colômbia em função da quarentena na Colômbia. Esses refugiados que viviam à margem da sociedade na Colômbia tendo que voltar para a Venezuela em função da situação na Colômbia, porque na Colômbia eles viviam da informalidade, não tinham emprego fixo, não tinham emprego permanente, e com a quarentena na Colômbia eles preferiram tentar a sorte novamente no seu país. Aquela cena realmente na fronteira entre Colômbia e Venezuela foi bastante impactante para mim essa semana. Uma outra notícia também importante essa semana, a reunião, a questão da OPEP, a questão do petróleo, o preço do petróleo. Vocês lembram que na semana passada a gente discutiu isso também, aquela reunião que teve da OPEP mais a Rússia, e depois também a reunião do G20. Aí no final de semana as coisas evoluíram um pouco, conseguiram algumas, digamos assim, algumas promessas de corte dos países que são também exportadores de petróleo, mas não fazem parte da OPEP. Isso acalmou um pouquinho os mercados, o preço do barril subiu um pouco, mas na quarta-feira agora tive a oportunidade de assistir a um webinar com a presença do presidente da Petrobras, e ele afirmou claramente uma coisa que eu já estava pensando, e ele foi muito claro em afirmar que vai ser muito difícil fiscalizar esses países, principalmente Estados Unidos e outros países que são exportadores de petróleo, a controlar as suas produções, a reduzir as suas produções, né? E vem aquela história de que não existe um poder supranacional, né? Essa é aquela grande questão que em relações internacionais a gente fala que o sistema internacional, ou seja, o sistema de países é um sistema anárquico, né? Não existe entre os estados nacionais um outro ente acima deles que tem o poder de controlar as coisas, né? A ONU está longe de conseguir fazer esse papel. E essa questão do petróleo, a mesma coisa. Ou seja, quem é que vai garantir que o mercado americano, as empresas americanas vão efetivamente reduzir a sua produção para poder forçar um aumento do preço do barril de petróleo, né? Então, o presidente Castelo Branco da Petrobras, ele falou isso quarta-feira, e eu concordo totalmente. Eu acho que essa é uma grande incerteza. Com a redução do consumo de energia do mundo, porque o mundo meio parado com a quarentena, os olhos, obviamente, ficam ali voltados para o mercado asiático, principalmente Japão, principalmente China, Coreia do Sul. Há uma expectativa de retomada. A China, maior importador de petróleo do mundo, e a retomada da indústria, né, a retomada da vida na China é uma perspectiva positiva para a indústria do petróleo, né? Então, eu acho que isso é um ponto também importante, e vamos acompanhar como que a questão desse número aí do preço do petróleo avança, né? Para o Brasil, obviamente, uma preocupação grande em função do custo médio, do valor do preço do barril, que é importante para a nossa Petrobras poder ter aí uma rentabilidade aí razoável. Vamos lembrar também que a Petrobras tem a questão dos royalties para os estados, ou seja, no meio dessa questão muito séria que nós estamos passando, obviamente que o preço do barril do petróleo baixo não é bom para a Petrobras, o que acaba não sendo bom para os estados que recebem os royalties de petróleo que a Petrobras fornece. Então esse também é um ponto importante. O quarto assunto que trago para vocês hoje ontem, quinta-feira, foram confirmados os resultados das eleições parlamentares na Coreia do Sul, as primeiras eleições desse período aí do coronavírus, da pandemia. Um resultado muito positivo para o partido do presidente, do Moon Jae-in. É um partido de centro-esquerda na Coreia do Sul. O Moon Jae-in, ele termina o mandato dele como presidente em 2022, mas essas eleições parlamentares que aconteceram agora deram muita força para o partido dele, porque, vocês sabem muito bem, os resultados na Coreia do Sul foram excelentes.
A Coreia do Sul ficou limitada aí a menos de 300 óbitos, né? Foi um dos primeiros países a ter casos de coronavírus, né? A Coreia do Sul com menos de 300 óbitos, um resultado muito positivo. Segurou o número total de casos em torno de 10 mil casos, mas o número de óbitos bem reduzido, e isso aí acabou sendo, a população da Coreia do Sul acabou reconhecendo esse esforço do presidente e votou maciçamente, a maior votação para algum partido desde a volta à democracia na Coreia do Sul em 87, lembrando sempre, né, a Coreia do Sul é um país muito importante no sistema internacional, 12º maior PIB do mundo, a Coreia do Sul com várias empresas importantes, né, Samsung, Hyundai, etc. Vamos aguardar a retomada na economia da Coreia do Sul, que juntamente com China, juntamente com o Japão, é importante aí para o mundo de uma maneira geral. Naquele quadro do Estamos de Olho, que eu sempre faço ao final, continuamos, obviamente, atentos à guerra civil na Líbia. Tivemos alguns movimentos positivos essa semana do governo que é reconhecido pela ONU, né? O governo central em Trípoli conseguiu algumas vitórias importantes contra o grupo rival, que estava atacando as cidades principais ali da Líbia, perto de Trípoli. O governo conseguiu retomar. Vamos lembrar que o governo central de Trípoli tem forte apoio da Turquia, né? A Turquia tem muito interesse na Líbia, principalmente por causa do petróleo, exploração de petróleo, né? Então a guerra civil na Líbia ela não acabou. Lembrar vocês também que a guerra civil na Síria ainda não acabou, aquela questão da província de Idlib ali no norte da Síria. Vamos lembrar que a Síria, com apoio da Rússia, a Turquia ali pressionando ao norte, né, contra essa milícia que tem nessa província de Idlib, né, junto com essa milícia, a Turquia junto com a milícia contra o governo do presidente Assad na Síria, um ponto importante. Tem a questão do Iraque também, que é uma instabilidade grande, e a novidade dessa semana ali foi que o Irã, Guarda Revolucionária, navios da Guarda Revolucionária Iraniana, lanchas, na verdade, andaram fustigando ali alguns navios-tanque, alguns navios de guerra dos Estados Unidos ali no Golfo Pérsico, perto do Estreito de Hormuz. Não passou disso, não tivemos nenhum grande incidente ou troca de tiros, alguma coisa assim, mas veio à mídia essa informação, e estou passando para vocês. Isso já tinha acontecido no passado, vocês lembram que no ano passado aconteceram muitos casos desse tipo, o estresse ali no Estreito de Hormuz foi bem grande, no Golfo Pérsico, lembrando que dentro do Golfo Pérsico tem a sede da 5ª Esquadra dos Estados Unidos, ela fica dentro do Golfo Pérsico, no Bahrein. Então foi um elemento de estresse ali essa semana, o movimento desses navios da Guarda Revolucionária Iraniana. Obviamente que também a gente continua de olho na Coreia do Norte, uma imprevisibilidade grande do Kim Jong-un, a gente não sabe nada do que acontece naquela ditadura dele. Tivemos outros testes de mísseis, né? O Kim Jong-un fez outros testes de armamento ali na Coreia do Norte, lançando alguns mísseis dentro d'água essa semana, mas nada assim muito preocupante, mas sem sombra de dúvidas, um caso, uma ferida aberta aí no sistema internacional. Um ditador do porte dele ainda ter armas nucleares sempre acaba preocupando. Então, em linhas gerais, eu fecho nossa conexão dessa semana dessa forma, como tenho feito, já fiz na semana passada, na semana anterior. Eu queria dedicar especificamente esse podcast para os nossos cientistas que estão ajudando aí a tentar entender melhor esse vírus, o coronavírus. Eu acho que é uma boa oportunidade também para a gente repensar como é importante valorizarmos os nossos cientistas, aqueles cientistas verdadeiros, aqueles que realmente estão na bancada pesquisando, tentando descobrir coisas novas, tentando melhorar o Brasil, tentando descobrir a vacina, tentando entender melhor esse vírus e outras doenças. Então esse final do podcast, queria dedicar a esses profissionais que não são tão bem reconhecidos aqui no Brasil como deveriam. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.